um copo d'água ali na mesinha de cabeceira do outro lado da cama. Não vejo a hora de ter meu pé de volta. Bom, vamos nessa, crianças. Hoje a gente vai falar sobre o único tecido líquido do nosso corpo, o sangue. A gente chama de sangue, mas é tecido sanguíneo. Aquele que a gente vai lá no laboratório e tira no tubinho é o tecido sanguíneo. Tá? É um tipo de tecido conjuntivo, né? Então ele é da família aí do tecido conjuntivo propriamente dito, do tecido cartilaginoso e do tecido ósseo. Porque tem bastante material extracelular, certo? Então, olha como eles são tão diferentes, né? Quando você conhece os quatro e, ao mesmo tempo, eles são da mesma família, né? Do mesmo grupo de tecido, por apresentar uma característica importante, né? Significativa, em comum, que é o fato de ter muito material extracelular. Né? O tecido ósseo e tecido sanguíneo, né, são os dois extremos. O tecido ósseo é o tecido sólido, mais sólido que nós temos, e o sanguíneo é o líquido. São os dois extremos, e, no entanto, eles são muito mais próximos em termos histológicos, né, em termos de características, do que, por exemplo, a gente comparar o sanguíneo com o epitelial, do que a gente comparar o ósseo com o muscular, né? Eles são bem distantes em termos de características. Tá? Então, o tecido sanguíneo tem essa constituição, né? Como todo tecido conjuntivo, ele apresenta material extracelular e componentes celulares. Só que os nomes mudam um pouco. Então preste atenção. Elementos figurados. Por que eu não chamei de células sanguíneas? Hemácia não é célula. Plaqueta não é célula. O único componente aqui que é célula é o leucócito. Então, se eu colocasse aqui em cima células sanguíneas, eu só poderia falar do leucócito. Só que no sangue, além de células, existem outros elementos semelhantes, oriundos de células, que são, no caso, as hemácias e as plaquetas. Então, o mais correto é usar esse termo aí, elementos figurados do sangue. Hemácias, leucócitos e plaquetas. Eu nem gosto de usar esse termo trombócito, que é sinônimo de plaqueta, porque essa terminação cito é uma terminação que se refere à célula, tá? Mas tem alguns autores, alguns livros que usam esse nome, trombócito. Eu não gosto, eu nem uso, coloquei aí só para vocês terem como informação.
tá? Porque eu acho que é um erro de português, um erro de utilização de nomenclatura. Ele não é célula, então eu não posso se referir a ele como cito, tá? Então esses são os elementos figurados do sangue. Isso, Luísa. Isso, Luísa. Neutrófilo e companhia, neutrófilo, eosinófilo, basófilo são tipos de leucócitos. Existem 5 tipos. Tá? Isso, Beatriz. Glóbulos brancos, né? São sinônimos para leucócitos. Exato, Clarice. Hemácia não pode ser, né, caracterizada como célula, porque ela não tem núcleo. E a característica básica de uma célula eucariótica, né, que são as nossas células, é ter membrana, citoplasma e núcleo. Então, eu não posso dizer que hemácia é célula. Tem alguns autores que botam assim: a hemácia é uma célula anucleada. Gente, é igual você falar, não sei nem o que é igual a isso. É igual você dizer que McDonald's é um fast food sem batata frita. Cara, não rola. Entendeu? É algo que não combina. Gente, eu só faço comparação com comida, já percebeu? Cabeça de gordinho é triste. Ai, Jesus. Ainda com comida gordurosa. Poderia ter falado. É igual eu dizer que hortifruti é um mercado sem tomate, né? Mas tudo bem. A batata frita falou mais alto. Ah, pulei aqui. Então, galera, essa é a constituição aí dos elementos figurados. O material extracelular do tecido sanguíneo, a matriz extracelular do tecido sanguíneo, recebe um nome diferente também, plasma sanguíneo. O termo plasma é um termo que dá a noção de que é líquido, né? Plasma é algo que é líquido, que é aquoso. Citoplasma é a região aquosa da célula. Citoplasma, né? Então, plasma sanguíneo é o material extracelular do sangue que é extremamente líquido, aquoso. E olha por quê. Olha quem é o componente predominante do plasma. Água. 90% do plasma é água. 9% são proteínas plasmáticas. Aí tem uma lista assim, ó, dá para, sei lá, fazer aí uma lista de umas 10 páginas de proteínas plasmáticas, tá? Não há necessidade de ficar decorando essas proteínas plasmáticas, certo? Eu posso citar 3 aqui, que são as mais comuns, tá? A albumina é uma proteína plasmática, então é uma moléculazinha, né, que fica boiando ali no plasma. A albumina, vocês podem ouvir falar dela aí para frente. O fibrinogênio, tá? O fibrinogênio ele participa da coagulação sanguínea, tá? A albumina participa do controle do equilíbrio hídrico mesmo do sangue, né? Ela é uma proteína
que ajuda o sangue a reter água. E globulina, que tem várias funções, é usada para várias coisas. Uma delas é usada por alguns leucócitos para produzir anticorpo, né, para produzir imunoglobulina. Então, citei 3 de uma centena de proteínas plasmáticas que tem no sangue. Tá? E 1% ali de todas as outras substâncias que são transportadas pelo sangue. Luísa, a albumina participa do equilíbrio hídrico do sangue. Então, 1% ali, ó, eletrólitos, gorduras, glicose, hormônios, são todas as substâncias que são transportadas pelo sangue, pelo plasma, né? Tudo que é transportado no plasma, naquele momento, é componente do sangue. Resíduos, ali só botou coisa boa, né? Eletrólito, gordura, glicose, hormônio. Agora, ácido úrico, que é um resíduo metabólico, ureia, creatinina, isso não é transportado no sangue? No plasma? É. Então, é componente do plasma. Tá? Oxigênio é transportado no plasma? Uma pequena parte, mas faz parte. O gás carbônico, né, o dióxido de carbono, ou seja, é transportado pelo plasma, é componente do plasma. Tá? Então, é outra lista, assim, também imensa, né, de substâncias que são transportadas pelo sangue. Tá? Tudo isso misturado compõe plasma. Ok? Galera, aí no slide tem essa sequência de células que vão dar origem a cada um dos elementos figurados do sangue, tá bom? Não tem necessidade nenhuma de vocês ficarem decorando essa sequência, mas eu acho legal vocês entenderem de onde vem a hemácia, de onde vem o leucócito, né? Que às vezes a gente esquece, foge da nossa memória, né? Então, tudo isso, todos esses elementos figurados, eles são formados, ó, lá na medula óssea, aquele tecido que fica lá dentro da região esponjosa dos ossos. Certo? Que tem um nome histológico muito mais refinado, né? É o tecido hematopoético. Mas que a gente pode chamar de medula óssea também, é um outro nome correto. Então, na medula óssea ficam os precursores de todos os elementos figurados do sangue. Então, esses precursores, olha, eles passam por uma série de transformações até dar origem ao elemento figurado prontinho. Repare que até um certo ponto, ó, é uma célula, tá vendo? Tem núcleo. Só que na hora que vira hemácia, perde o núcleo.
Por isso que a gente não pode chamar de célula. Quando entra no sangue periférico, tá vendo? Quando entra no sangue, ó, reticulócito e hemácia. E aqui também tem autor que usa esse termo eritrócito, que eu não gosto, porque tem a palavra, a terminação cito, né? Aqui já é hemácia. Então já está no sangue, tá vendo? Já entrou na corrente sanguínea. Tá? Então quando entra na corrente sanguínea, ocorre a eliminação do núcleo, tá vendo? O núcleo ele é eliminado e as organelas também. Hemácia não tem organelas, não tem núcleo, tá? E aí por isso ela fica pequenininha, ela é um elemento figurado bem pequeno. Não, é tudo expelido, Clarice. É tudo expelido para o meio extracelular, tá? E aí, ó, a hemácia, ela fica tipo uma bola murcha, sabe? Imagina uma bola de futebol, uma bola de vôlei, que você consegue pegar ela e amassar ela assim dos dois lados. E aí ela fica bicôncava, sabe? Achatada dos dois lados. Ou então, lembrando da minha infância, a bala soft. Não sei se ainda existe hoje ou se é da infância aí de alguém. Sabe? Então, balinha soft é uma hemácia perfeita. Eu não sei se hoje em dia existe. Dava muito engasgo em criança. Eu acho que foi proibida. Mas era... Se você jogar na internet, no Google, ainda tem fotos. Ainda há fotos. Né? Aqueles lugares lá, nostalgia dos anos 80. Sempre aparece uma imagenzinha de bala soft. É uma hemácia perfeita. Tá? Então ela é achatadinha, redonda, achatadinha dos dois lados, exatamente porque ela não tem núcleo, né? Ela não tem organelas, o citoplasma dela é relativamente vazio. Então aqui eu tenho imagem de microscopia de luz, tá? Microscópio de luz. Tudo isso aqui são hemácias. Reparem que o meio tá clarinho, ó. Isso aqui é uma hemácia. Não é porque ela tá furada, não. É porque o meio aqui, ó, é onde ela fica mais achatada. Então aqui a luz do microscópio atravessa mais, né? Então fica mais claro. Né? A borda da hemácia é um pouquinho mais grossa, né? Mais gordinha. O meio é a parte mais fininha. E aqui embaixo, ó, uma imagem de microscópio eletrônico. Tá? Bom, Beatriz, estão roxinhas por causa do corante que a gente usou, tá? Hematoxilina. Eu cliquei errado aqui. Vou botar de novo. Espera aí.
Galera, existe um motivo para a hemácia expelir o núcleo e as organelas. Ela precisa de espaço dentro dela. Espaço para ela armazenar uma proteína chamada hemoglobina. Que é uma proteína, né, dentro aí da classe das proteínas. A gente tem proteína primária, secundária, terciária, quaternária, né? A hemoglobina é uma proteína quaternária, ou seja, é da classe, né, que apresenta o maior peso molecular, o maior tamanho, né, tridimensional molecular. Então, ocupa espaço. Tá? A proteína ela tem 4 subunidades. Né? Ela é formada por 4 subunidades. Isso faz com que ela tenha maior capacidade de transportar oxigênio. Cada molécula de hemoglobina consegue transportar 4 moléculas de oxigênio. Tá? E isso é um diferencial de mamíferos, né? Aves e répteis. Peixes e anfíbios, a hemoglobina, ela é uma... Não me lembro exatamente se ela é primária ou secundária, mas ela é mais simples. Tanto que em peixes e anfíbios, aí sim eu posso chamar de eritrócito, porque é uma célula com núcleo que circula pelo sangue com a hemoglobina dentro, carregando oxigênio. Tá? Então, a partir de répteis é que há essa evolução da hemoglobina. E essa transformação em hemácia, né, com a perda do núcleo e das organelas. Então, uma das principais funções da hemácia é essa, é transportar o oxigênio ligado ali à hemoglobina. Tá? Só que não é a única. Não é a única. A hemácia, ela participa de uma outra função, que é a distinção dos grupos sanguíneos. O grupo sanguíneo mais comum, né, na espécie humana é o ABO, ou AB0, como muitos dizem. Essa distinção em grupos, ela é baseada na presença de proteínas na membrana da hemácia diferente entre os grupos e de proteínas plasmáticas, proteínas no plasma também diferentes entre os grupos. Tá? Para a proteína presente na membrana da hemácia, a gente dá o nome de antígeno, que está representado aqui pela bolinha e
pelo triângulo, tá? Então, o indivíduo que é do grupo A, ele tem o antígeno A na hemácia. Isso aqui faz mal? Não, isso aqui é normal, é natural, é uma proteína de membrana, tá? Só recebe esse nome antígeno A por quê? Porque existe uma proteína plasmática que reconhece esse antígeno, e pode provocar um problema. Agora, a pessoa do tipo A, ó, ela não tem essa proteína no plasma. Ela tem outra. Ela tem o anticorpo B. Então, quem é do tipo A tem o antígeno A na hemácia e o anticorpo B. Essa proteína não reconhece essa hemácia, então os dois vivem numa boa no sangue. Quem é do tipo B tem o antígeno B na hemácia e o anticorpo A no plasma. Quem é do tipo AB é porque a hemácia tem os dois tipos de proteína, o A e o B, o antígeno A e o antígeno B. E não tem, ó, nenhum anticorpo no plasma. Porque se tivesse um desses dois, ia dar ruim. Qualquer um desses dois se ligaria aqui no antígeno ou no outro e destruiria essa hemácia. Quem é do tipo O tem uma hemácia sem antígenos, mas tem no plasma os dois anticorpos. Essa é a diferença, né, de composição entre os grupos sanguíneos. Tá? AB e O. Certo? Nossa, fechou de novo. Agora não fui eu, não. Foi o Canvas. Pergunta que eu vou fazer para vocês agora. Eu, professor de vocês, sou do tipo B. Tô lá, fiz cirurgia lá no meu pé, né? Vamos supor que eu precisei de transfusão de sangue. Posso receber transfusão de qual? Vamos ver se vocês querem meu bem ou se vocês querem meu mal. A, B, O, menos o A, O negativo. Não vamos pensar em RH por enquanto, não. Só no ABO. Gregório está na dúvida. Gregório vai deixar o paciente morrer e não vai botar o sangue. Ó, olha só. Raciocina aqui comigo. Presta atenção. Eu sou do tipo B. Tá? Sou do tipo B. Olha para cá. Se entrar na minha corrente sanguínea
o sangue A. Sangue A. As hemácias desse sangue A serão destruídas pelo meu anticorpo natural. Tá? E as minhas hemácias serão destruídas pelo anticorpo que vai entrar do plasma do sangue A. Então eu não posso receber sangue A. Certo? Se eu receber sangue AB, no plasma não tem nada, então nada vai acontecer com as minhas hemácias. Mas as hemácias que entrarem vão ser detectadas pelos meus anticorpos e vão ser destruídas. O problema é que a destruição das hemácias pelos anticorpos provoca trombos, coágulos, que podem entupir artérias. Quando você entope uma artéria, você está interrompendo o fluxo de sangue para um determinado local do corpo. Imagina interromper uma artéria carótida que leva sangue para o cérebro. AVE, acidente vascular encefálico. Então eu não posso receber AB de jeito nenhum. E se eu receber o O? As hemácias do O são nuas, não têm antígenos. Então, meus anticorpos não farão nada com ela. Mas o que tem no plasma do AB? Anticorpo A. O que tem no plasma do O? Anticorpo A e anticorpo B. Ou seja, os anticorpos B vão detonar as minhas. Eu já estou sem muita hemácia, né? Já estou precisando de sangue. Ainda vai botar o O que vai vir com o anticorpo para destruir as poucas hemácias que eu tenho. É caixão na certa. Ou seja, se eu preciso de sangue, eu sou B, eu só posso receber B. Essa é a verdade. Verdade verdadeira. Não, Adriano. Não é doador universal. Essa é uma das maiores mentiras do mundo médico. Tá aí a prova, né? Tá aí. Vocês estão vendo. Não sou eu que estou dizendo. Tá aí, ó. É só montar o quebra-cabeça. Também não, Lucas. Nada de... Não, essa história de Universal é nome de estúdio de cinema. Universal Studios. Ou de parque da Disney. Certo? Bota lá. Se a pessoa é AB, aí recebe o sangue O. Olha o desastre. O sangue O entra com os dois antígenos, os dois anticorpos, e a hemácia AB tem os dois antígenos. É cruzamento pior de tipo sanguíneo? AB com O é o pior que tem. Agora, gente, calma. Calma que tem uma luz no fim do túnel. Aí, essa é a pergunta que eu estava esperando. Por que, então, que falam que o O é doador universal, né? O povo não ia ser doido, maluco de ficar, né?
inventando essa fake news na época em que não tinha nem WhatsApp ainda. Por quê? Presta atenção. Descobriu-se há muitos anos atrás que depois de, não me lembro exatamente o número correto, mas enfim, 48 horas de sangue armazenado a temperaturas baixas, a atividade dos anticorpos do plasma reduz muito, tá? A capacidade deles de reconhecer o antígeno reduz muito. E também desenvolveu-se substâncias que inibem ainda mais a atividade, né? Inibidores dos antígenos, dos anticorpos A e B. Então, numa necessidade, ou seja, o paciente precisa de sangue. Ele é A, ele é B, ele é AB. Ele precisa de sangue. O ideal é receber o mesmo. Ele é A, recebe A. Ele é B, recebe B. Ele é AB, recebe AB. Ele é O, recebe O. Não tem, aí ele vai, ou ele recebe o O, ou ele morre. Então, ele vai receber o O, que já tem comprovadamente essa redução de atividade do anticorpo A e B, porque ficou armazenado, e junto vai receber esse medicamento que é inibidor de atividade dos anticorpos. Mas ainda assim haverá o risco de formação de coágulos. Ainda assim haverá o risco. Mas por isso que o ideal é sempre o mesmo tipo. Mas numa eventualidade, numa necessidade, ou recebe o O ou morre, então vamos de O. A chance de sobreviver é maior. Tá? Depois da doação, Luísa, vai ficar administrando esse inibidor de atividade dos anticorpos, não sei por quanto tempo, mas fica. E dependendo, né, da cirurgia, aí vai depender, né, da condição médica do paciente, pode-se administrar anticoagulante. Mas isso depende muito da cirurgia. Porque dependendo da cirurgia, o paciente precisa, né, da ação de coagulação, né, natural para cicatrizar. Então é uma coisa, né, um equilíbrio aí muito na corda bamba. Não tem que tomar o resto da vida, porque esse sangue que você recebe, né, se você é do tipo B e recebe uma transfusão de O, essas hemácias do tipo O e esses anticorpos do tipo A, do tipo B, né, que entram em você, eles vão ficar na sua circulação só por um determinado tempo. Depois eles vão se degradar naturalmente. Tá? Então, essa é a explicação mais correta para essa questão de doação de sangue, tá, gente? Para, né, não ficar dando essa explicação, para não assustar as pessoas, porque se você fala isso, né, o O ele pode ser dado, mas nessas e nessas condições,
Você imagina o problema que ia dar, né? Muita gente não ia mais doar sangue, muita gente não ia nem querer receber sangue, apesar de que lá na hora, no ato, a família, né, tem sempre alguém que vai autorizar a transfusão de sangue, a não ser que seja aquela emergência mesmo louca, que não tem paciente, não tem familiar, nada perto, mas se tiver, e o médico ele vai explicar, ele fala, ó, ele vai receber um sangue diferente do tipo dele e existe o risco. Autoriza? Sim ou não? Entendeu? Pelo menos é isso que deveria acontecer. O RH, galera, o RH é um outro tipo de sangue. É um outro tipo de grupo, vamos dizer assim. Então, na verdade, a gente trabalha, né, a medicina ocidental, ela une dois grupamentos sanguíneos, o ABO e o RH. A gente acha que é um só, né? Mas não. ABO é uma distinção, é um grupamento. E RH positivo e negativo é outro grupamento. Tá? Quem é RH positivo, quem é RH positivo, é porque tem na hemácia alguns dos fatores RHs mais comuns. Existem vários. Não sei se vocês sabem. Não me lembro agora as letras, mas vamos supor que seja o fator RH A, B, C, tá? Então, tem o fator RHA, ou o fator RHB, ou o fator RHC. São os mais comuns. Essa pessoa ela é classificada como RH positivo. Tá? Quem é RH negativa é porque tem os fatores RH menos comuns. São dois, se eu não me engano. Então seria o D e o E, vamos dizer assim. Estou inventando essas letras, tá? Tem uma denominação específica que eu não estou lembrando agora. Ou seja, quem é RH negativo não é porque não tem o fator. É porque tem um fator menos comum. Tá? E quem é fator RH positivo é porque possui os fatores mais comuns. Obviamente que quem tem os fatores menos comuns, se recebe uma hemácia com os fatores RHs mais comuns, o sangue dessa pessoa acaba rejeitando. Fala, esse fator RH, eu não conheço. Então, dá problema. Agora, quem já tem os fatores RH mais comuns, quando recebe o outro ali que não é muito comum, ele nem liga. É mais ou menos assim. Por isso que quem é RH positivo pode receber sangue do RH negativo. Agora, quem é RH negativo só pode receber de RH negativo. Tá?
E uma outra coisa que eu não sei se vocês sabem, galera, não necessariamente a doação tem que ser do sangue total. O sangue, depois que você doa o sangue ele pode ser fracionado. Dá para separar hemácias, plaquetas e plasma. Então, se você for num banco de sangue, tem bolsas só de plasma. Plasma do tipo O, plasma do tipo AB, só hemácias do O. Aí a coisa fica boa, né? Porque se a gente voltar ali no nosso quadrinho, ó, hemácia do O, só hemácia. Só a hemácia do O. Ela pode ir para qualquer tipo de sangue sem medo de ser feliz, né? Porque ela não tem nenhum antígeno nela. Então, anticorpo nenhum vai reconhecer ela. A mesma coisa o plasma do AB. O plasma do AB, ó, não tem anticorpo nenhum. Então, você pode doar o plasma do AB para qualquer tipo de sangue que não vai ter problema. Tudo depende da necessidade do paciente. Às vezes o paciente é suficiente para o paciente receber só plasma ou receber só hemácia. Às vezes não, às vezes ele precisa de sangue total, né? Às vezes precisa só de plaqueta. Tudo vai depender da necessidade do paciente, tá? Não, Luísa, eles é que vão decidir o que vão fazer com o sangue de acordo com a necessidade lá do banco, entendeu? Se vão manter o sangue total ou se vão fracionar. É o banco de sangue que decide, de acordo com a necessidade deles. Tá bom? E aí, gente, ainda com relação ao RH, tá? Não sei se vocês já ouviram falar da importância que o RH tem para as mulheres, né? Porque mulher que é RH negativo tem que ficar em alerta quando engravidar. Tô tendo aula, mãe. Por quê? Como eu disse, quem é RH negativo tem menos fatores, né? RH. E quem é RH positivo tem mais fatores e os fatores mais comuns. Então, quando a mulher é RH negativa, se ela quando ela engravidar, se o filho ou filha, né, se o feto for RH positivo, na hora do parto, principalmente se for parto normal, existe a possibilidade de hemácias do bebê sensibilizarem a mãe. E aí a mãe vai produzir anticorpos contra o RH positivo. Para a mãe, isso não tem nenhum problema, porque ela é RH negativo. Então, para a mãe não tem nenhum problema, tá vendo? A mãe tá aqui, RH negativo, o feto era positivo, ele nasceu, a mãe ficou com anticorpos contra o RH positivo. Para ela, não tem nenhum problema. O problema é para o segundo filho. Se essa mulher engravidar de novo,
e o feto for novamente RH positivo. Aí, os anticorpos que ficaram na mãe contra o RH positivo passam para o feto através da placenta e aí vão destruir as hemácias do feto. É chamado de eritroblastose fetal. Para evitar isso, toda mulher que é RH negativo, quando engravida, mesmo antes do feto nascer, sem saber o RH do feto, já toma um medicamento, é uma vacina, né, que a gente chama, que já vai inibir a produção desse anticorpo caso o bebê venha a ser positivo. Mas isso, por incrível que pareça, se você for, às vezes ali na esquina, tem hospital que dá mole e deixa passar o pré-natal todo em cima da hora que a mãe é negativa, agora que eu tô vendo, né, tem que dar a injeção. Quando dá. Né? Então tem que ficar esperto. Tá? Meninas, mulheres que forem RH negativo, engravidou, tem que ficar esperto. Primeira, segunda consulta do pré-natal. Doutor, eu sou RH negativo. E quando é que eu vou tomar aquela injeção para prevenir a doença do RH? Se não lembrar o nome, eritroblastose fetal, a doença do RH. Acabou. Se o médico fala, mais para frente, perturba em toda a consulta, para não ter problema. Tá? É uma doença que não costuma matar o bebê, mas pode provocar nascimento prematuro, sequelas por baixa oxigenação no cérebro, então baixo desenvolvimento do sistema nervoso central, né? E em alguns casos pode até matar, né? Mas não costuma, mas pode deixar sequelas graves, porque vai destruir as hemácias, né? Então vai ser um bebê que vai ter ali uma privação de oxigênio. Então vai ter um crescimento reduzido, com certeza vai nascer prematuro, né? Vai ter muitos problemas. Beleza, galera? Bom, gente, eu vou parar por aqui, porque senão a gente vai parar de falar dos leucócitos no meio do caminho. Ficou faltando só o finalzinho de leucócitos, né? Leucócito é relativamente rápido, e plaquetas. Aí a gente termina na aula que vem e também já fala de tecido muscular na aula que vem também, tá? Eu acredito que na aula que vem eu já vou conseguir dar uma ideia para vocês da data da nossa aula prática, do nosso retorno da aula prática, tá bom? Então, crianças, por hoje é isso. Se cuidem, estudem, né? Estudem, galera. Pega o material para estudar, para ler, apesar de não ter prova, né? Prova clássica ali. Vocês não fazem faculdade para fazer prova. Vocês fazem faculdade para aprender.
para adquirir conhecimento, né? Botem isso sempre na cabeça de vocês. Vocês não fazem faculdade para fazer prova, e sim para aprender. Quanto mais aprenderem, mais facilidade ou menos dificuldade vocês vão ter na vida, certo? Tchau para vocês, fiquem com Deus. Até semana que vem.